Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bom estar com você mais uma vez aqui na TV Novo Tempo, mais um dia começando, tem muitas atividades pela frente, muita coisa por fazer, certamente tua agenda está cheia hoje, você que é dona de casa tem aí muitas atividades na sua casa, você que é mãe, cuida dos filhos, tem certamente muita coisa para fazer na condução dos seus filhos, mas escute, não inverta as coisas, né? Como diz aquele provérbio popular, nós estamos lendo provérbios aqui, né? Aquele provérbio popular, né? Não coloque a carroça na frente dos bois, ou seja, Deus tem que ser o primeiro, Deus tem que ser o primeiro item da agenda. E é por isso que a gente está aqui a cada dia, cada manhã, na internet, na TV Novo Tempo, lembrando você disso. A Bíblia tem que ter prioridade. Deus tem que ser o primeiro na nossa vida. É por isso que a gente precisa levantar mais cedo, passar tempo com o Senhor, orando pela família, orando pelos amigos. Aliás, eu quero lembrar você de algo muito importante. Já falei aqui, mas não custa lembrar, quero dizer para você da importância de nós termos uma família ampliada. A família ampliada são os amigos pelos quais nós oramos. Você tem a sua família de casa, né, que são o cônjuge, filhos, cunhado, cunhada, tios, avós, etc. Mas você precisa lembrar da sua família ampliada, seus amigos, o amigo do trabalho, amigos do lazer, os seus vizinhos, os seus amigos, membros da igreja, talvez aquele que já foi membro da igreja ou está afastado dos caminhos do Senhor. Essa é a sua família ampliada. Coloca o nome deles numa lista e ora por eles, tudo bem? Daí você vai escolher o nome de um deles para orar de maneira mais específica, para intensificar a sua amizade com essa pessoa. Vai fazer bem para você e vai fazer bem para a pessoa também que vai receber a sua oração, a sua amizade, o seu carinho, o seu contato. Faça a experiência, você vai gostar muito. Hoje a gente está com Provérbios capítulo 16, na continuação desse livro tão lindo, tão especial, com tantos conselhos para a gente. Estamos aqui, então, para ouvir a voz de Deus. Tem muitos, mas muitos conselhos em Provérbios 16. Vamos lá, então? Vamos orar e vamos começar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para ouvir a Tua voz e ler a Tua palavra. Agora dá-nos sabedoria, pois oramos certos disso, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então. Provérbios 16 é muito interessante. Provérbios 16, ele tem como característica o seguinte: Deus, ele está no centro deste capítulo. O nome de Deus aparece 11 vezes em Provérbios 16. Além disso, aqui há menos provérbios de contrastes, como são característicos nos capítulos 10 a 15 de Provérbios. Então, aqui é menos provérbios de contrastes. Há, porém, vários versículos que eu destaquei e que eu quero mencionar para você hoje. Vamos lá? Lembrando que você pode também destacar os versículos que lhe chamam a atenção de maneira bem especial. O versículo 1 de Provérbios 16 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, nós fazemos planos, nós planejamos muitas coisas para o nosso dia a dia, mas a resposta certa dos nossos lábios vem se Deus nos der a sabedoria que nós precisamos. É por isso que a gente não pode sair de casa sem orar. É por isso que a gente não pode sair de casa sem buscar a presença do Senhor. Porque quando você não lê um manual de instrução, você sofre, você toma... Eu já cometi vários erros por não ler o manual de instrução. E a Bíblia, a gente não pode cometer o mesmo erro, porque diz respeito à nossa vida eterna. Então, nós precisamos da sabedoria de Deus. Tiago, capítulo 1, verso 5, diz assim: se você necessita de sabedoria, peça a Deus e Ele dará. É por isso que Mateus 6,33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e Ele vai lhe dar as bênçãos, porque o versículo diz assim: as demais coisas serão acrescentadas. Então, o temor do Senhor, a busca pela sabedoria celestial deve ser a nossa prioridade na nossa agenda, para que a gente tenha a resposta certa para os nossos planos. Depois, no versículo 2, ele diz: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Então, Deus sabe o que vai no nosso coração. O versículo 3 diz: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos.
O que Deus está dizendo aqui é que Deus capacita-nos a tomar decisões corretas. O que o verso está dizendo aqui é que Ele quer nos batizar com o Espírito Santo para nos dar a sabedoria que nós precisamos. Então, confia ao Senhor as tuas obras. Quais são os seus grandes sonhos e seus planos que você tem para hoje, para essa semana, para este ano, ou talvez para os próximos 2 ou 3 anos? Quais são os seus grandes planos? Coloca nas mãos do Senhor, deixa Deus guiar um pouquinho a sua vida. O problema é que às vezes nós até oramos, mas a gente se ajoelha, coloca nas mãos de Deus as nossas necessidades e quando a gente levanta da oração, a gente pega das mãos dele de volta e coloca sobre os nossos ombros. Então a gente não está confiando plenamente em Deus. Isso não quer dizer, agora veja, isso não quer dizer que a gente não deve fazer a nossa parte. Pelo contrário, eu gosto de uma frase que diz assim, que nós devemos orar como se tudo dependesse de Deus, mas devemos trabalhar como se tudo dependesse de nós. Então são duas coisas, é a união do esforço humano com o poder divino. As duas coisas devem trabalhar em conjunto. Muito bem, na sequência, o capítulo 16 diz assim, verso 6, que é o que destaquei agora. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Então veja, como é que eu posso vencer as tentações e evitar o mal? Com a ajuda de Deus, que já falamos. O verso 8 diz, melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O que Deus está dizendo aqui é que não há alegria na posse de recursos obtidos de forma ilícita, recursos obtidos de forma fraudulenta. O que Deus também está exaltando aqui, então, é uma exaltação à honestidade. Você sabe que a maior necessidade do mundo, esse é até um texto escrito pela autora Ellen White, no livro Educação, ela diz, a maior necessidade do mundo é de homens, homens que não se comprem nem se vendam, homens que sejam corretos, ainda que caiam os céus. Como a bússola ou é o polo, sejam fiéis, sejam justos. E é isso que ele está dizendo aqui, olha, não vale a pena adquirir rendimentos, recursos, lucros, vantagens de forma ilícita. Às vezes a gente condena os políticos por serem corruptos, mas às vezes nós mesmos somos corruptos também, com atitudes corruptas. Quando a gente mente sobre algum assunto, quando a gente fura uma fila, quando o jovem lá na escola cola para tirar uma nota melhor na prova e tantas outras atitudes pequenas que às vezes a gente não percebe, mas é uma atitude de corrupção, não vale a pena. A honestidade, a fidelidade e a integridade sempre vão valer a pena. Mesmo que você aparentemente perca, você vai ganhar. Creia nisto. Que mais Provérbios 16 fala? Há muitos outros textos aqui. Por exemplo, o verso 9 e o verso 25 dizem a mesma coisa. O verso 9 diz assim, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Daí o verso 25 diz, há caminho que parece direito ao homem, mas afinal dão caminhos de morte. Então ele vem falando da importância de a gente ter Deus como nosso condutor, nosso diretor, justamente porque às vezes tem situações, tem caminhos que parecem certos, mas que na verdade conduzem à morte. Então temos que tomar cuidado e ter Deus como nosso condutor. No versículo 16 ele diz, quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Uau! E mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Sabedoria. No verso 18 ele diz, a soberba precede a ruína. Soberba tem a ver com orgulho. Então orgulho, pessoa orgulhosa, geralmente vai cair. Depois ele diz, a altivez do espírito, também tem a ver com orgulho, ela produz a queda. É por isso que a Bíblia exalta sempre a humildade, a pessoa que é humilde o suficiente para ouvir a voz de Deus, humilde o suficiente para ouvir conselhos, humilde o suficiente para estudar, para reconhecer que ela não sabe de tudo. Isso é muito importante. Lembre-se, você não sabe de todas as coisas. Aliás, a pessoa que mais sabe, reconhece que ela não sabe de nada. Então, seja humilde diante do Senhor para dobrar os joelhos e pedir orientação dEle, mesmo que você tenha muita experiência de vida. Tudo bem?
Seguindo ainda outros versículos que eu destaquei aqui, por exemplo, o verso 24 diz assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Você pode talvez nunca ter, e espero que não, ter matado uma pessoa com alguma arma de fogo ou arma branca, mas às vezes as nossas palavras podem matar alguém. Quando nós falamos palavras de desânimo, palavras de críticas duras. Então, elogie mais. Vamos fazer um exercício hoje? É o seguinte, eu quero convidar você para você elogiar pelo menos 3 pessoas hoje. Vamos lá? Pensa aí em alguém. Que tal começar, se você é casado, com o seu cônjuge? Elogie, mas um elogio honesto. Elogie a pessoa. Descubra algo importante e elogie pelo menos 3 pessoas. Manda um WhatsApp, escreve uma mensagem no e-mail, ou então liga para a pessoa, ou pessoalmente, dá um abraço, faz aquele elogio. Vai ser muito bom para ela e para você também. Faz isso. E por fim, eu chego ao final das minhas anotações do capítulo 16, lendo o versículo, vamos ler o 28, depois o 32 e o 33, aí encerramos. O 28 diz: o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Veja, o 28 está em contraste com o 24. O 24 diz que a boa palavra, ela une, né? O elogio une, mas o difamador, aquele cara que é amigo da fofoca e tal, ele separa as pessoas. Isso é ampliado um pouquinho no capítulo de amanhã, que nós vamos ler amanhã, então vou deixar para amanhã. O verso 32 e 33 diz: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito, o que tem domínio próprio, do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Então aqui ele diz a importância de nós termos domínio próprio. Aliás, o domínio próprio é o fruto do Espírito, né? É uma das partes do fruto do Espírito. Então, se nós formos batizados pelo Espírito, nós teremos domínio próprio, teremos sabedoria para tomar decisões certas, vamos enfrentar as dificuldades com a cabeça erguida, da nossa boca sairão palavras de elogio para as outras pessoas e nós seremos pessoas íntegras e honestas. Não vale a pena? Claro que vale. Então vamos orar por isso hoje e aí você sai feliz para o seu trabalho e para as suas atividades. Vamos lá. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, meditando em tantos versos lindos de Provérbios 16. Obrigado, Pai, pela Tua condução. Obrigado pelos conselhos, orientações que fazem bem para a gente. Agora ajuda-nos, batiza-nos com Teu Santo Espírito, para que possamos praticá-los. Ó Pai querido, nós oramos em nome de Jesus e confiando em Jesus. Amém. Foi bom estar com você, viu? Muito bom mesmo. Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia e lembre-se, seja reavivado por Sua palavra.